Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre Fusca. Para quem não sabe, no dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Fusca. E atualmente nós estamos na Semana do Fusca, por isso vamos falar bastante sobre esse carrinho. Antes de começar, já peço que deixe o like e se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe para mais pessoas saber sobre esse carrinho. Primeiro de tudo, eu gostaria de perguntar se você sabe como é que surgiu o Fusca. Bem, a origem do Fusca não é algo muito bonito, na verdade a origem dele foi bem ruim. Isso porque o Fusca foi uma ideia de Adolf Hitler. Mas calma, o Fusca pode até ter tido uma origem bem ruim, mas a sua história prova que ele não se manteve preso às suas raízes. Vou tentar resumir sobre como que surgiu o carrinho. Bem, na época em que Adolf Hitler havia ascendido ao poder na Alemanha, ele queria modernizar o país, recuperando a economia e principalmente gerando mais empregos. Quando o assunto era o setor automotivo, ele basicamente se inspirou no que havia lido sobre Henry Ford, e ele queria um carro do povo, feito por trabalhadores alemães e que pudesse ser usado em todo o país. 3 projetistas apresentaram projetos para Adolf Hitler e ele apenas aceitou um. Os projetistas foram Joseph Ganz, Edmund Humpler e Ferdinand Porsche. Joseph Ganz e Edmund Humpler, não sei se assim se pronuncia, tá? Mas enfim, esses dois eles eram judeus e por isso o projeto deles foi recusado. Já Ferdinand Porsche, o projeto foi aceito. As características do carro idealizado seria que ele deveria de carregar 2 adultos e 3 crianças, deveria alcançar e manter velocidade média de 100 km por hora, o consumo de combustível, ainda que com a exigência anterior, não deveria ser maior que 13 km por litro. O motor que executasse essas tarefas deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não possuíam garagens com aquecimento e, se possível, a diesel e na dianteira. O carro deveria ser capaz de carregar 3 soldados e uma metralhadora. O preço deveria ser menor que 1000 marcos imperiais, que era o preço de uma boa motocicleta na época. Foram encontrados vários empecilhos na hora de executar esse projeto. Dentre eles, o preço do carro, que era barato demais para cobrir muitas despesas. Também a questão do motor, não tinha como ser na dianteira, pelo menos não atendendo aos outros quesitos. E também a grande questão era encaixar o motor ali dentro. Uma curiosidade é que o motor Boxer ele foi inspirado no motor de avião projetado anteriormente pelo próprio Ferdinand Porsche. Uma curiosidade sobre o nome Volkswagen é o seu significado, que significa carro do povo, como eu havia dito anteriormente. Devido às mudanças que Porsche teve que fazer no projeto, a empresa que antes patrocinava não ficou nem um pouco contente. Então, Porsche, depois de se desvincular dessa empresa, acabou fundando sua própria empresa em 1937. É uma empresa com um nome alemão bem estranho, que provavelmente eu não vou saber pronunciar, mas que em português significa Sociedade para a Produção do Automóvel Popular Alemão. O carro foi batizado oficialmente de KDF Wagen e para conseguir esse carro seria usado um sistema em que o interessado deveria pagar 5 marcos por semana e tomar posse do carro apenas depois de completar o pagamento, algo bem parecido com um consórcio. E apesar de não saberem exatamente quando o carro ficaria pronto, cerca de 175 mil alemães aderiram ao plano. Com a chegada da guerra em 1939, a história do Fusca começa a ficar um pouco mais macabra. Isso porque, nessa época, todos os recursos do país estavam sendo destinados à guerra, e com o Fusca não foi diferente, e além de transformarem ele num carro de guerra, ele ainda por cima era construído através de mão de obra escrava de prisioneiros russos e franceses. Foram construídos pelo menos 10 modelos diferentes equipados exclusivamente para a guerra em cima deste carrinho. Porém, felizmente,
poucas unidades foram fabricadas, pois a produção foi interrompida rapidamente. Agora eu fico feliz de anunciar que a parte desagradável da história do Fusca termina por aqui. Vamos agora para 1945, durante o período pós-guerra. Após a Segunda Guerra, a Alemanha ficou dividida em zonas. A zona em que ficava a fábrica da Volkswagen, que era chamada de Cidade KDF, foi rebatizada como Cidade de Wolfsburg, que fica na zona controlada pelos britânicos. O comando da fábrica ficou nas mãos do Major Ivan Hertz, que se tornaria um apaixonado pelo Fusca. Essa paixão fez com que o Major reativasse a fábrica da Volkswagen e retomasse a produção dos Fuscas. Já em 1948, Heinz Nordhoff, dono da empresa que desacreditou no projeto de Ferdinand Porsche, agora foi chamado pelo Major para assumir a fábrica. O mesmo ocupou esse cargo até sua morte em 1968. Porém, pouco depois de assumir a fábrica, ele percebeu que, para ter um lucro significativo com a venda do carrinho, seria inteligente exportar ele para os Estados Unidos. Em 1949, a Volkswagen firmou um acordo com a empresa Chrysler para usar a sua rede de concessionárias para vender o Fusca. No início, as suas vendas não eram muito expressivas. Isso porque produtos alemães, e isso incluía carros, tinham uma má fama por causa da Segunda Guerra. Também a diferença das moedas atrapalhava um pouco as vendas. E sem falar que, como o Fusca nos Estados Unidos era um carro importado, ele também não era um carro exatamente barato. Porém, superando todas essas diferenças, logo o Fusca ele passou a ganhar uma fama de indestrutível. Isso por causa da sua mecânica extremamente simples, que acabou gerando inclusive outras culturas automotivas dentro do país. Algo um tanto irônico que aconteceu com o Fusca nos Estados Unidos, devido à sua simplicidade, é que não demorou muito para o movimento hippie aderir ao carrinho junto com a Kombi. A parte irônica é que agora, um carrinho que foi construído por um homem que era pura maldade e que foi construído justamente para lutar na guerra, agora ele seria um carro símbolo do movimento que pregava paz, amor e fim da guerra. Claro que, além do movimento hippie, o Fusca também esteve presente na cultura hot rod, como um Volksrod, um dos poucos hot rods que poderia ser de 4 cilindros, afinal ele seria refrigerado a ar. Ele também teve a sua presença na cultura hot look e também apareceu em diversos projetos de customização. Ok, mas e falando do Fusca aqui no Brasil? Bem, no dia 11 de setembro de 1950 é desembarcado no Porto de Santos 30 Volkswagens e permaneceram lá para uma exposição. O sucesso do Fusca aqui no Brasil foi quase que imediato. Nós amamos esse carrinho de cara. O primeiro modelo a ser comercializado aqui era conhecido como Split Window, que é aquele modelo com as janelas pequenininhas e divididas atrás. O Fusca saiu de linha pela primeira vez aqui no Brasil em 1986. Porém, quando Itamar Franco assumiu o poder em 1993, ele retomou a produção do Fusca, que se estendeu até 1996, deixando muita saudade. Agora, caso você esteja se perguntando por que o Dia Nacional do Fusca é comemorado no dia 20 de janeiro, porque é nesse dia, em 1959, que foi inaugurada a produção do Volkswagen na fábrica de São Bernardo do Campo. Agora, apenas mais uma curiosidade sobre esse carrinho para encerrar o vídeo. Em todo o mundo, ele recebe nomes diferentes. Na Alemanha, por exemplo, ele é chamado de Käfer. Nos Estados Unidos, Beetle. Aqui no Brasil é Fusca, mas ele também pode receber o nome de Escarbarro, dentre vários outros nomes. Uma lição muito importante que o Fusca me ensinou é que mesmo que você tenha uma origem ruim, mesmo que você tenha começado mal,
Você pode decidir o que vai ser depois disso. O Fusca nasceu para um propósito nem um pouco agradável, mas ele conseguiu construir uma história imensa e hoje todos se lembram das coisas boas que o Fusca fez. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, eu peço mais uma vez que deixem um like, compartilhem com mais pessoas e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fui!